saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. De volta com Saúde Você deste final de semana e a gente está conversando aqui com o cardiologista, o Dr. Daniel Magalhães, conversando sobre o assunto feminino, infarto em mulheres. Mulheres, cuidem do coração, não é só cuidar do corpo, não é só cuidar da estética. A gente tem que cuidar das nossas principais máquinas, que é o cérebro e o coração, não é, doutor? Sem eles, a gente não consegue viver, podemos dizer assim, né? Com certeza. E aí a questão dos fatores de risco, a gente já falou no bloco anterior, mas para quem perdeu e está chegando agora, por exemplo, mulheres que fumam são mais atingidas, que têm os hábitos de beber muito, alcoolismo, alguma coisa assim do tipo? Sim, o cigarro é um importante fator de risco, né? Tanto o fumo ativo, o tabagismo ativo, como o passivo também aumenta o risco, aumenta a doença cardiovascular, aumenta o risco de infarto e de AVC, né? Para se ter uma ideia, no Brasil, no mundo, cerca de 8,5 milhões de mulheres morrem de infarto por dia no mundo. Isso dá, em média, cerca de 23 mulheres por dia, 23 mil mulheres por dia. É muita gente. Muita gente. E aí a gente falando sobre doenças psicológicas, né, que a gente está desenvolvendo muito, o mundo cada vez desenvolvendo mais hoje em dia, a depressão ela pode ser um gatilho para se ter um infarto? Sim, por isso uma coisa que você falou que é importantíssima é a atividade física. A atividade física ela tem ajudado bastante, tanto na prevenção da doença cardiovascular, por ativar a circulação, por reduzir os níveis de gorduras no sangue, como também pela diminuição do estresse. Exatamente aquilo que você falou. Quem faz atividade física normalmente é uma válvula de escape muito boa para o estresse. Isso tem ajudado muito a prevenir doença cardiovascular. Então é indicado, no mínimo, 3 vezes por semana. A Organização Mundial de Saúde até ampliou isso para pelo menos 5 vezes por semana. No mínimo 40 minutos de atividade física, leve a moderada, não precisa ser atividade física muito intensa. E isso ajuda demais na prevenção de doenças cardiovasculares. E aí, o infarto em mulher pode ser assintomático? Já que aumenta mais o risco em mulheres do que homens de se infartar? Uma coisa importante que a gente não tinha falado até agora é que a mulher ela tem um hormônio, que é o estrogênio, que protege demais a mulher. Por isso que o infarto na mulher ela costuma ser cerca de 7 anos após a média nos homens. Porque a mulher tem um efeito protetor do estrogênio até ela entrar no climatério, até ela parar a produção desse hormônio, ela é mais protegida, porque o estrogênio ele melhora o HDL, que é a gordura boa do sangue, e ele também funciona como vasodilatador. Então, ele protege as mulheres. Então, após a menopausa, a mulher aumenta demais o risco cardiovascular. Então, é importante esse alerta para as mulheres, que principalmente a partir ali dos 55, 60 anos, o risco de ter o infarto fica bem mais aumentado. E aí ele se iguala ao risco masculino. Aí a gente vê a questão da hereditariedade, que a gente às vezes, principalmente, por exemplo, no câncer, quando você tem alguma mulher da família que teve câncer de mama, geralmente, de um lugar de se fazer a mamografia com 40 anos, 10 anos, para ter até um controle maior da questão da prevenção. No infarto, por exemplo, minha mãe chegou a infartar. Eu tenho que me preocupar e fazer exames rotineiros? Como deve ser meu acompanhamento? A história familiar é importante demais para a identificação como fator de risco de infarto. Quem teve casos na família, tanto de infarto como de AVC, o risco de se ter um desses problemas é aumentado. Então, principalmente se aconteceu em pessoas jovens na família, inclusive com morte súbita. Então, aquela pessoa que tem vários parentes próximos, principalmente de primeiro grau, acometidos por doença cardiovascular, devem fazer uma prevenção, exames diagnósticos mais precocemente, porque o risco de infarto realmente é aumentado. E aí eu desconfiei, por exemplo, citando uma situação, claro, gente, que desconfiei que estou infartando. Qual deve ser as primeiras atitudes que eu devo tomar? Para não, assim, obviamente não negligenciar, né?
a gente sabe que realmente só depois do diagnóstico precisa que a gente vai saber realmente se está infartando ou não, mas a gente começa a conhecer nosso corpo e a gente sabe que tem algo de diferente. Primeira atitude deve ser se comunicar. Você tem que falar para alguém que você está com aquele sintoma, não ficar calado, não guardar aquilo. Você tem que dizer, olha, eu estou sentindo isso, está me incomodando. Às vezes aparece como um sintoma que vai sendo progressivo, vai aumentando, né? Então você deve comunicar a alguém. E o segundo passo é, se essa dor não melhora dentro de minutos, é procurar um atendimento médico de urgência. Maravilha. Doutor Daniel, muito obrigada por sua participação aqui hoje. As portas do Saúde Você e da TV Arapuã estão sempre abertas para a gente estar levando aí com conhecimento à nossa população, viu? Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Maravilha. E aí, gente, vamos continuar falando de coisa boa a partir de agora, que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a sua internação. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha, gente, unimedjp.com.br não tem erro. E se tem uma coisa que preocupa principalmente as mamães e os papais de primeira viagem, é quando começa a introduzir comidinhas sólidas para o bebê. Esta é uma fase que o bebê começa a receber a alimentação completa para associar ao leite materno, né? E a gente vai conhecer tudo isso a partir de agora. Tem uma semana que a Aline começou a introduzir alimentos na dieta do filho João Arthur, de 6 meses. Frutas e legumes são os preferidos dele. Ele come bem banana, cenoura com batatinha amassadinha e manga. Os preferidos dele até agora. As frutas eu dou amassadinha ou no método BLW. Mas a nova rotina alimentar mudou um pouco o comportamento do bebê. Ele fica mais agitado, né, na hora das refeições. Ele ainda não conseguiu entender que é alimento. Ele ainda pensa que é uma brincadeira. E ele faz muita bagunça ainda. Então, ele ainda não entendeu, né, que são as refeições dele. Então, ele ainda prefere mamar e tomar fórmula do que as refeições, né? O café, o almoço, a janta. Mas aí eu vou brincando com ele, vou tentando introduzir aqui, introduzir ali, e aí vai dando certo. Tudo isso é normal, dizem os especialistas. E continuar com a amamentação por um bom tempo também. Não existe prazo de validade para a amamentação, certo? O processo de desmame começa quando a criança dá sinais de que está pronta e quando a mãe também não está mais se sentindo confortável com aquele processo. Mas o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde e as principais sociedades de pediatria orientam que a amamentação tenha a duração mínima de 2 anos. Então, a partir do 2º ano completo de vida da criança, já pode-se conduzir um desmame gradual e respeitoso, conforme a criança vá aumentando o seu paladar, a sua aceitação alimentar, conforme ela começa a estabelecer o seu consumo alimentar, que seja suficiente para supri-la nas suas necessidades nutricionais. Uma das grandes preocupações é com relação às alergias. Mas só dá para saber ao oferecer o alimento para a criança. Por isso, as refeições devem ser monitoradas pelos pais e oferecidas em pequenas quantidades. O recomendado é só dar comida de verdade, nada de processados. Essa atitude já reduz e muito as incidências de reações alérgicas. E para que a introdução alimentar seja bem-sucedida, o segredo é ter paciência. É maravilhoso ver seu filho comendo bem, frutas, legumes, mas você precisa ter muita calma, cautela, né, na verdade, porque não é fácil. O início da introdução não é fácil. Ele tem dias que ele come, tem dias que ele só joga tudo pro alto, para eu limpar depois. Uma hora dá certo, uma hora ele come, uma hora ele gosta de uma fruta, uma hora ele aprova outro legume.
E é assim. A gente não desiste, né? Nem no primeiro momento, nem no segundo, nem no 10º momento. A gente vai variando a apresentação desse alimento. Por exemplo, a criança não gostou da cenoura ralada, a gente pode colocar a cenoura em palito, a gente pode colocar a cenoura cozida, a gente pode colocar a cenoura refogada, a gente pode colocar a cenoura numa preparação até que a criança encontre a preparação que ela mais gosta, que ela mais tolera. Só sabe a maravilha que é quem tem, né? Eu, como não tenho ainda, fico só caducando aqui com um dos outros. Mas é muito bom, gente, essa fase, tenho certeza. E os papais e as mamães devem ficar com muita saudade. Olha, gente, a você de casa, muito obrigada pela companhia. O Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. Desejo novamente um ano repleto de realizações para você, de muita paz e principalmente saúde. Sábado que vem, às 10h30 da manhã, temos um encontro marcado aqui na TV Arapuã e todos os domingos, ao meio-dia, temos a nossa reprise. Até mais. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.